Graça e paz, meus amigos, professores de jovens, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem, espero que vocês estejam felizes. Eu estou muito feliz de estar com você aqui hoje para te ajudar a elaborar a sua aula, nesse preparo que você está tendo, para poder trazer para os seus alunos uma aula enriquecida, uma aula cheia da Palavra de Deus que venha transformar a vida dos seus alunos. Eu sou Leônidas, eu sou casado com a Bruna, essa moça que está na foto junto comigo. Juntos nós somos formados na Escola Teológica de Blumenau, a ET Blu. Eu sou professor de Escola Bíblica Dominical e juntos nós também supervisionamos o setor da Itopava Norte referente a missões. Muito bem. A primeira coisa que a gente tem que pensar no momento que nós estivermos preparando uma aula, eu acho que é muito importante a gente falar isso sempre, é a respeito de nós sabermos qual é o nosso papel, qual que é a nossa parte no momento que nós estamos preparando a nossa aula. Por este motivo, eu sempre gosto de frisar em todas as vezes que eu vou preparar uma aula, ou quando vou preparar uma ministração, gosto de frisar a seguinte frase: Amado Espírito Santo, nós dois trabalhamos juntos, você fazendo sobrenatural e eu fazendo o natural. Então é interessante que você tenha esse entendimento, não faça tudo sozinho. Isso já tira um grande peso das nossas costas quando nós sabemos que o nosso papel é fazer o nosso natural, que é estudar, se dedicar, se preparar. E o sobrenatural, ou seja, a transformação que será operada na mente, no coração dos nossos alunos, será a obra do Espírito Santo que vai levar os nossos alunos ao arrependimento, a uma mudança de comportamentos e de mente e de caráter. E que tudo isso ele faz diante da sua vontade, do seu amor e da sua graça. Ok? Uma da outra dica que eu dou para você é para que você se programe com seus alunos durante a semana, para vocês chegarem um pouco mais cedo na aula, pode ser uns 15 minutos antes, para vocês tomarem um café. Talvez você pode se programar para poder estar patrocinando esse café, conversando com o líder de jovens, e ali vocês tomam um café, conversem, já é bom para você quebrar aquele gelo, para que você possa estar mais tranquilo no momento que você for iniciar a sua aula, para que você possa, então, dar uma aula sem nervosismo, né, que é um dos grandes inimigos, um dos grandes bloqueios nossos, um dos grandes desafios é sempre preparar uma aula e no momento que nós estamos dando a aula não ter esse nervosismo apagando tudo da nossa mente. Então é bom você ter isso para ter um quebra-gelo. E a terceira dica que eu dou para você é: faça das suas aulas uma série. Ou seja, da introdução para o tópico 1, do tópico 1 para o tópico 2, sempre coloque um pingo de dúvida na cabeça dos seus alunos para que eles fiquem curiosos para saber o que vai acontecer no próximo capítulo. Não tem aquela série que você assiste quando acaba a série, o capítulo da série, você fica com vontade de assistir o próximo capítulo já, e às vezes perde o dia todo assistindo série, por causa que você fica com aquela dúvida. Eu não assisto série justamente por isso, porque eu detesto ficar curioso, e isso é uma coisa que nós temos que tratar em nós, que Deus tenha misericórdia de nós. Ok? Nessa lição de hoje nós estaremos tratando sobre o assunto Moisés, um líder vitorioso. Nós estamos durante este semestre estudando a trajetória do povo hebreu rumo à Terra Prometida, que é um estudo um pouco mais aprofundado do livro de Números. Então, eu sugiro você que não leu o livro de Números ainda, que você leia, releia, estude um pouco sobre o livro de Números para que você possa ter aí um domínio maior sobre a aula, ok? Então, nós temos aí os tópicos e os objetivos que nós teremos que tratar nessa lição. Aí você pode ver que eu alinhei o tópico e abaixo o objetivo. Então, tópico 1 nós temos a jornada de Moisés, e neste tópico você deve mostrar a difícil jornada de Moisés enquanto líder pelo deserto. O segundo tópico que nós temos nessa lição é Moisés, um homem à frente do seu tempo. E seu objetivo neste tópico é conscientizar de que Moisés era um homem à frente do seu povo, ou seja, alguém que estava liderando o seu povo numa posição de liderança. E o terceiro tópico é a última batalha de Moisés, nós também estaremos tratando nessa lição. E neste tópico você deve levar os seus alunos a refletir a respeito da última batalha de Moisés. Ok? Muito bem. Tendo alinhado os tópicos e os objetivos que nós estaremos tratando nessa lição, nós então podemos entrar na introdução. E na introdução é interessante você já fazer a leitura do texto, o texto que será a chave, a base, o fundamento para essa lição, que está lá em Números capítulo 27, do verso 12 ao verso 17. Eu não lerei aqui, mas é muito importante que você leia com seus alunos em sala de aula,
você pode usar uma dinâmica em que cada um lê um versículo, até completar do 12 ao 17. E, por fim, você vai perguntar para os seus alunos, eu sugiro você fazer essa pergunta. Na opinião de vocês, quais são as principais características de um líder vitorioso? Com esta pergunta, você pode já abrir um leque sobre tudo aquilo que vai ser abordado nessa lição. Não precisa necessariamente ser esta pergunta, isso aqui é uma sugestão de pergunta. Você pode elaborar a sua conforme o seu desejo, mas é interessante que a sua pergunta não traga respostas muito longas, né? É importante que você conheça o perfil dos seus alunos, e se você conhece e sabe que eles gostam de falar bastante, como eu gosto também de falar muito, você sugere a eles respostas objetivas. Então você vai conseguir trabalhar as respostas que eles derem, você dá importância para elas, você valoriza elas, e as respostas que eles derem a vocês, professores, vocês utilizam como um objetivo durante os tópicos da lição. E é interessante uma frase que eu frisei aqui, que é basicamente algo que você deve ter em mente durante toda a lição, todo líder vitorioso carrega em si marcas do processo de formação. Todo líder vitorioso carrega em si marcas do processo de formação. Então nós estaremos aí, durante essa aula preparatória, essa pré-aula, estaremos abordando um pouco sobre o significado dessa frase que nós colocamos aqui na introdução, ok? Muito bem. O tópico 1 nós falaremos sobre a jornada de Moisés. E aqui também sugiro você iniciar com uma pergunta. E você pode perguntar o seguinte: qual é a coisa mais importante a ser definida antes de iniciar uma viagem? Quando você vai programar uma viagem, o que você precisa ter definido? Você precisa ter definido a trajetória, ou seja, a origem de onde você vai sair e o destino, para onde você vai ir. Então toda jornada ela é ligada a um ponto de origem e um ponto de destino. E é importante a gente saber isso porque a jornada de Moisés, que nós estaremos tratando hoje, vai falar sobre um homem que que tinha um ideal. E muitas vezes nós, quando vamos pensar em um chamado que nós temos em nossa vida, justamente falaremos sobre o chamado de Moisés, nós temos sempre a tendência de pensar no propósito. Para qual propósito eu nasci? Aonde eu tenho que chegar? Qual é o meu destino? E muitas vezes nós estamos tão focados no destino que esquecemos da origem. E nós falaremos sobre a origem de Moisés. Muito bem. Nós temos costume como a história conta, que Moisés foi colocado sobre um cesto numa água e foi encontrado pelos egípcios e foi colocado dentro do palácio, e lá teve toda a formação dele como um egípcio. Muito bem, esta foi uma origem. Sabemos que Moisés é de origem hebraica, ele é hebreu, mas durante a perseguição das crianças que haviam nascido, foi tentado de morte. Então sua mãe colocou ele num cesto sobre a água e ele foi encontrado pelos egípcios. Só que é interessante nós frisarmos que Moisés ele teve um encontro com Deus. Isso vai estar lá em Êxodo capítulo 4. E esse encontro de Moisés com Deus despertou nele uma plena convicção sobre a sua verdadeira origem. Porque se nós formos ver lá em Êxodo capítulo 2, você pode fazer esse contraste com a sua turma, nós vamos ver que Moisés ele já tinha esse senso de justiça, de querer libertar o povo hebreu das mãos dos egípcios. Ele via a tortura, a escravidão que o povo hebreu sofria dos egípcios, e ele de alguma maneira queria libertar eles de lá. Mas Moisés, por não conhecer a sua verdadeira origem, por achar que a sua origem era de certa forma humana, hebreia, ou por confiar na sua formação entre os egípcios, acreditava que isso seria suficiente para que ele conseguisse concluir a sua missão de libertar o povo da escravidão. Mas nós vemos que tudo acontece ao contrário. Moisés se frustra na sua tentativa de expor a sua força, assassinando aquele egípcio, e então ele foge. E durante a sua fuga ele fica 40 anos afastado, foi quando Deus o chama para um encontro verdadeiro. E é nesse encontro verdadeiro de Moisés com Deus, de Deus com Moisés, que Moisés descobre a sua verdadeira origem.
É quando Moisés olha para ele mesmo e vê, eu achei que a minha origem era humana, mas agora eu vejo que a minha origem, o meu chamado parte de um Deus que é muito maior do que eu. Ok? Então nós sabendo a nossa verdadeira origem, nós já estaremos prontos para descobrirmos, para analisarmos, para investigarmos onde Deus quer nos levar. Qual é o nosso destino, qual é o nosso chamado, qual é o nosso propósito de vida. Nós não podemos começar com o destino, precisamos começar com a origem. E aqui você pode fazer referência a João 3, lá no verso 3, onde Jesus começa a discorrer sobre o verdadeiro nascimento, na conversa que ele estava tendo com Nicodemos. Muito bem, nós vemos então que Moisés é revelado a ele o destino dele. O encontro de Moisés com Deus causou nele uma metanoia, ou seja, uma transformação de mente, uma renovação de mente a respeito das suas reais motivações. Moisés, então, neste momento, numa ótica de Deus, começa a entender as suas reais motivações e coisas que antes não estavam certas precisavam ser abandonadas e um novo conceito, uma nova mentalidade precisava ser instalada na mente de Moisés para que, se ele quisesse realmente cumprir o propósito dele, que era libertar o povo das mãos dos egípcios. E aqui é legal você confrontar os seus alunos, fazendo eles refletirem se eles têm tido um encontro com Deus, se eles tiveram um encontro com Deus. Muitas vezes nós costumamos falar a respeito de ter um encontro com Deus como se fosse algo que tivesse acontecido uma vez na vida. Mas não, o encontro com Deus deve acontecer todos os dias de nossa vida. Todos os dias de nossas vidas nós temos que ter um encontro com Deus. Porque se nós não tivermos nosso encontro diário com Deus, facilmente as coisas deste mundo, as coisas que são lançadas sobre este terreno tenebroso, este mundo tenebroso que jaz as trevas, começa a querer roubar a nossa essência, a nossa origem de nós, a nossa identidade, e faz nos esquecer qual é o nosso verdadeiro destino, qual é o nosso verdadeiro propósito aqui nesta terra. Então você pode confrontar os seus alunos neste momento a respeito da identidade deles. Será que eles realmente conhecem a sua origem? E por conhecerem a sua origem, será que realmente já descobriram o seu propósito? Eles irão descobrir isso se todos os dias eles tiverem um encontro diário com Deus. Relacionamento. Ok? Muito bem. A lição também vai tratar que Moisés, ele cometeu erros. E aqui é muito importante a gente dar um tempo sobre isso. É importante a gente dedicar tempo nesta parte. Por quê? Porque nós temos a ideia de que um líder vitorioso não comete erros. Nós vemos que lá em Números capítulo 20, do verso 7 ao 11, que tanto foi uma lição que foi tratada, se eu não me engano, na lição 7 foi tratada sobre isso, foi o momento em que Deus mandou Moisés tocar na rocha, ordenar que a rocha, que elas pudesse dar água, só que Moisés, na sua ira, ele feriu a rocha 2 vezes. Na sua ira, Moisés fere a rocha 2 vezes, talvez por querer demonstrar força, talvez por querer demonstrar poder, porque ele estava irritado com o povo. E esse foi, segundo a Bíblia, um dos maiores erros de Moisés, porque foi justamente por este erro que Moisés foi impedido de entrar na Terra Prometida. Foi o texto que nós temos como base dessa lição. Então é importante você frisar essa seguinte frase, que eu coloquei como sugestão para você aqui. Líderes vitoriosos também cometem erros e carregam em si marcas por consequência disso. Um líder vitorioso tem os seus erros, comete os seus erros e sempre haverá consequências. Nada que nós façamos de errado, nenhum princípio que nós quebramos de Deus não nos trará consequência. Todo princípio quebrado trará uma consequência. Algumas semanas atrás, eu estava na cozinha com minha esposa, estávamos lavando louça e eu fui pegar um copo de dentro do armário. Quando eu fui pegar aquele copo, eu puxei ele, eu não olhei o que eu estava puxando. Simplesmente puxei e quebrei um copo. Minha esposa perguntou, amor, qual princípio foi que você quebrou? Eu disse para ela, amor, eu não me abaixei para ver o copo. Se eu tivesse me abaixado e ter visto o copo que eu estava puxando, eu teria visto o outro copo na frente e não teria derrubado e quebrado o copo que tanto ela amava. Então, todo princípio que nós quebramos, consequentemente, terão marcas. E algumas marcas muito sérias, porque nós vemos que Moisés foi impossibilitado por Deus de entrar na Terra Prometida. E aí talvez algum aluno possa se levantar para você e falar assim, mas eu conheço um líder vitorioso que nunca cometeu um erro. Sim, há um líder vitorioso que nunca cometeu um erro.
Nós conhecemos ele por Jesus. Mas é interessante, neste momento, você levantar essa questão com seus alunos, caso nenhum deles se lembre disso. Você lembrar aos seus alunos que, embora Cristo ele nunca tenha errado, ele se fez erro para fazer de nós um acerto. E há algo poderoso nisso, porque quando nós formos ressuscitados, ou quando ele vier e nós que estivermos vivos formos arrebatados junto com Cristo, receberemos um corpo novo, um corpo de glória, sem marcas, sem defeitos, um corpo simplesmente perfeito, mas passaremos a eternidade ao lado de Cristo, vendo nele as marcas do seu sacrifício, as marcas dos nossos erros no nosso Senhor Jesus. Então eu coloquei uma imagem onde nós vemos aí os discípulos, Tomé, tocando o lado de Jesus. Isso é muito poderoso. Nós precisamos entender as consequências dos nossos erros não ficarão em nós que estamos em Cristo, mas permanecerão eternamente em Cristo Jesus as marcas dos nossos erros, de todos nós que estamos em Cristo. Ok? Então, tendo terminado isso, tendo terminado essa reflexão com seus alunos, eu sugiro você, então, a abordar esse seguinte aspecto, que Moisés foi um homem que também aceitou parar. Lá em Deuteronômio, capítulo 3, verso 23 ao 25, vai dizer que Moisés ele sonhava com o dia em que ele entraria na Terra Prometida. Nós vemos relato do próprio Moisés dizendo que ele sonhava, que ele tinha um grande desejo de entrar na Terra Prometida, mas que por um momento de descuido, por ele estar estressado com o povo, ele acaba cometendo esse erro gravíssimo e acaba sendo impedido por Deus de entrar na Terra Prometida. E no verso 26, nós vemos que Moisés ele recebe um não de Deus. Não, basta, não falaremos mais sobre isso, Moisés. Então nós vemos que a reação de Moisés ao receber o não de Deus foi uma reação que muitos de nós não teria. Moisés ele foi submisso. Ele não tentou justificar o seu erro. Ele foi humilde em reconhecer que ele tinha errado. E neste momento ele aceita o não de Deus. E é complicado, nesse momento você pode refletir com seus alunos que para que você possa conhecer verdadeiramente uma pessoa, basta você dizer um não para ela. E nesse momento nós conhecemos o coração de Moisés, que embora recebendo um não de Deus, ele foi submisso, não tentou justificar o seu erro e foi humilde. Isso está lá em Números 27, 12 ao 23, como referência da lição que estamos lendo hoje. Sendo assim, nós terminamos o tópico 1 e entramos no tópico 2. E no tópico 2, você também pode começar com uma pergunta. E eu sugiro você começar com a seguinte pergunta. Vocês acham que apesar de Moisés ter errado, ele foi um homem de sucesso? Muitos estudiosos dizem que Moisés, por ele ter cometido esse erro, foi um líder falido. Mas nós vemos que a história nos diz ao contrário. Vemos que Moisés, em alguns textos da Bíblia, é declarado como homem de Deus. Nós vemos ali em Deuteronômio 33, 1, a referência Moisés, vírgula, homem de Deus. Em 1 Crônicas 23, verso 14, também faz referência a Moisés e fala Moisés, vírgula, homem de Deus. Já pensou você ter a sua história, a sua vida retratada nas Escrituras Sagradas, ou quando você tiver morrido e anos depois alguém for escrever sobre a sua vida, sobre a sua história e relatar lá, fulano de tal, homem de Deus, ciclana de tal, mulher de Deus. Isso é poderoso demais, isso revela que Moisés foi um homem de sucesso. Outra coisa, Moisés deixou seu legado e é considerado o maior profeta do Antigo Testamento. E por terceiro aqui, nós vemos que o seu nome foi incluído na galeria dos heróis da fé. Já pensou você ter o seu nome incluído na galeria dos heróis da fé? Isso está lá em Hebreus, capítulo 11, verso 23 ao 29. E nós não temos somente galeria de homens da fé nas Escrituras, nós temos também um livro que é importante todo cristão ler, que se chama Heróis da Fé, do Bunyan. E ele vai abordar ali homens que no decorrer da história fizeram a diferença. Ali pelo século XIX, século XX, homens que incendiaram o mundo inteiro através do poder do Espírito Santo. Ok? Desculpa, eu falei Bunyan, mas é Bunyan. Eu tenho dificuldade de falar o nome dele. Muito bem. E nesse momento agora, nós faremos uma dinâmica.
né? Eu sugiro você fazer uma dinâmica com seus alunos e nessa dinâmica você pode propor a seguinte questão, uma frase onde você terá que completar ela. Então você começará essa frase da seguinte maneira, você pode dar um exemplo. Quando eu, tiver dinheiro, então eu serei uma pessoa feliz. Quando eu concluir a minha faculdade, então eu serei uma pessoa feliz. Não. Quando eu tiver dinheiro, concluir a minha faculdade, ter uma casa, ter um carro na garagem, ter uma esposa, ter um filho, então eu serei uma pessoa feliz. E aí você pode propor para os seus alunos a seguinte questão. Qual é a sua definição de sucesso na vida? Através dessa dinâmica, você precisa confrontar os seus alunos com os seguintes textos. Eu coloquei aqui para você Mateus 6, do verso 31 ao 34 e Mateus 13, verso 44. Por fim, você vai fazer uma pequena reflexão com eles na base deste texto e você vai terminar com a seguinte frase. Ser uma pessoa de sucesso significa entregar tudo o que você tem para ser tudo o que o Senhor projetou para a sua vida. Nós temos ideias sobre sucesso, talvez um pouco corrompidas, e muitas vezes nós queremos definir sucesso com estar com Deus, mas sabemos que no nosso coração o sucesso está definido como uma coisa totalmente contrária. Muitas vezes estamos com pessoas e falamos, nossa, eu tenho o sonho de estar com Deus, de sentir Deus poderosamente, de ter um encontro com Deus assim como muitos homens da fé tiveram encontro com Deus, mas muitas vezes nós não temos esse olhar para o nosso coração, não colocamos à prova o nosso próprio coração. E muitas vezes Deus coloca o nosso coração à prova para que nós venhamos a conhecer o que verdadeiramente está no nosso coração, que muitas vezes não é um propósito de realmente conhecê-lo, de realmente viver experiências grandiosas com Ele, mas muitas vezes nosso coração possui motivações egoístas, motivações egocêntricas, motivações que nos levam a pensar somente em nós mesmos e não naquilo que Deus quer para nós e muito menos naquilo que Deus quer para o nosso próximo. E nesse momento é a oportunidade que você tem de trabalhar isso com Ele através dessa dinâmica. Moisés foi um homem à frente do seu tempo porque no seu coração havia motivações que, embora ele tenha cometido erros, mas eram motivações que levavam ele a ter uma extrema fidelidade a Deus, a ponto de que quando ele recebe não, ele consegue ser submisso, ele consegue ser humilde e não fica tentando se justificar. Então nós podemos entrar no terceiro tópico, e aqui nós abordaremos a última batalha de Moisés. E nesse tópico nós trataremos sobre 3 pontos. O primeiro ponto é a última missão de Moisés. O segundo ponto é um erro fatal. E o terceiro ponto é a purificação. Bom, quando vamos falar sobre a última missão de Moisés, nós vamos ver que o que antecede isso é aquele encontro que ele tem com Deus, onde Deus revela a ele que ali terminaria a sua carreira. E nós temos então a referência de 2 Timóteo, capítulo 6, do verso 8, onde Paulo fala a Timóteo que a sua carreira está chegando ao fim. Que ele combateu o bom combate, guardou a fé e que era o fim, que ele estava indo para a glória para receber a coroa da justiça que estava reservado para ele e para todos aqueles que amam a vinda de Cristo. E naquele momento Moisés, ele aceita de Deus a seguinte proposta. Moisés, a sua carreira chega ao fim aqui. O seu propósito, aquilo que eu revelei a você lá no nosso encontro, naquele momento que você me viu na sarça ardente, chega ao fim. E aqui é importante você frisar com seus alunos a seguinte ideia, a seguinte reflexão. Nós precisamos saber discernir, entender, compreender o momento em que Deus diz para nós pararmos, o momento que Deus diz assim, este trabalho, este projeto está chegando ao fim. E muitas vezes nós queremos insistir em algo que já era para ter terminado, em algo que já era para ter sido finalizado, e nós continuamos insistindo e investindo nossas forças, investindo a nossa dedicação, sendo que muitas vezes nós temos coisas que Deus já está preparando para um novo tempo e nós estamos investindo ainda naquele tempo. E aqui é importante você trabalhar essa seguinte ideia. Um erro fatal. O que será abordado nesse erro fatal? Em Números capítulo 31, verso 1 ao 2, nós vamos ver que houve uma guerra contra os midianitas. Essa guerra foi a última batalha de Moisés.
E aqui nós vemos que o povo, não Moisés, mas o povo que Moisés liderava, comete um grande erro. E você vai poder abordar este erro que eles cometeram com os seus alunos, e você pode então concluir da seguinte forma: nem sempre aqueles que estão conosco seguirão o nosso exemplo. E isso é perfeitamente normal. Nem sempre as pessoas que estão ao seu redor, nem sempre as pessoas que você lidera, elas seguirão o seu exemplo. E nós vemos que tem muitos líderes frustrados porque o seu liderado comete um erro, o seu discípulo comete um erro e ele fica frustrado, pensando que o problema está com ele. Mas nós vamos ver que nem Jesus, o maior líder, o líder mais vitorioso que existiu, conseguiu ter sucesso com Judas, por exemplo, que foi o homem que o traiu. Judas, não porque Jesus errou, mas Judas, infelizmente, não seguiu o exemplo de Cristo. Infelizmente, o coração de Judas não estava com a real motivação de ser fiel a Cristo, mas na verdade o coração de Judas estava em outras coisas, como a riqueza, por exemplo, e isso fez com que ele traísse o seu mestre por 30 moedas de prata, ok? Então nós vamos ver que não podemos nos culpar, e assim Moisés não poderia se culpar por seus liderados, pelo povo a quem ele cuidava, ter errado, né? Claro que ele também lidaria com as consequências junto com o povo, mas nem sempre as pessoas que lideramos seguirão o nosso exemplo. E o terceiro ponto é a purificação. Nós vemos que no verso 19 de Números capítulo 31, Deus ordena que o grupo fique alojado durante 7 dias fora do arraial, a fim de serem purificados. E aqui é importante você frisar, trazendo para os dias de hoje, que a missão da cruz é nos purificar para que então possamos nos aproximar da intimidade de Deus e nos tornar mais parecidos com Ele. Muitas vezes acreditamos que a missão da cruz ela se baseia somente em nos tornar pessoas boas. Mas vemos que a verdadeira intenção da missão da cruz é nos aproximar da intimidade de Deus, para que nós possamos nos tornar parecidos com Ele. E a bondade, a fidelidade, ou seja, a nossa natureza, ela vai sendo transformada à medida que vivemos num relacionamento íntimo e profundo com Deus. Nós vamos sendo aperfeiçoados à medida que vivemos em um encontro diário com Deus. Ok? E concluindo esta preparação de aula, temos que ter a ideia, temos que propor essa reflexão, precisamos deixar isto claro para os nossos alunos, que todos nós somos chamados à liderança. Que esta lição que nós abordamos não se trata somente para aqueles que exercem algum cargo de liderança, mas precisamos entender que todos nós, independentemente de quem seja, ou mesmo que acha que não tem talento, que não tenha dom, todos nós que estamos em Cristo, que tivemos nosso encontro com Ele, precisamos entender que todos nós somos chamados para fazer discípulos de todas as nações. Isso está lá em Mateus capítulo 28, verso 19. E você fazer discípulo é você ser líder. É você liderar uma pessoa, apresentando a ela Cristo e ajudando ela a ter uma disciplina espiritual para que ela consiga, depois de um tempo, começar a caminhar sozinha e então ela começar a fazer discípulos. Então é importante você deixar isso ciente. Porém, para cumprirmos o nosso chamado como líderes vitoriosos, nós precisamos ter o nosso encontro diário com Deus, entregando a Ele um coração quebrantado e humilde, reconhecendo as nossas fraquezas, os nossos erros, lançando fora toda soberba, lembrando de que Cristo assumiu nosso lugar na cruz. E por este motivo podemos nos achegar a Ele e recebermos a graça para sermos líderes vitoriosos na jornada nesta vida, no cumprimento do nosso propósito. Ou seja, não adianta simplesmente sermos líderes, precisamos ser líderes vitoriosos, entendendo o nosso chamado, entendendo que nós fomos chamados para fazer discípulos no nosso trabalho, na escola, na faculdade, em nossa família, ou seja, independentemente do lugar onde nós estejamos. Podemos ver que o versículo deixa muito claro, de todas as nações. E quando vemos todas as nações, não significa somente depois da linha estrangeira, em outros países, não. Outras nações pode ser culturas, pode ser grupos de pessoas que muitas vezes alguma pessoa ou algum membro da igreja não consegue chegar, mas você consegue ter facilidade de lidar com esses certos tipos de pessoas. E você precisa entender que seu chamado é como discípulo, também fazer discípulos.
e que você precisa ter esse encontro diário com Deus, receber dele graça e entender que nem sempre tudo será um sucesso, que haverá erros, mas que você pode depender do poder de Deus, da presença de Deus, do acompanhamento de Deus durante a sua vida, durante o seu propósito de vida. Ok? Sendo assim, nós podemos então terminar a nossa lição e eu recomendo você 2 livros, que o primeiro é Os Métodos de Liderança de Jesus. Neste livro, escrito por Steven Scott, é um livro maravilhoso. Ele vai falar sobre, desde o relacionamento que nós temos com Deus, até o momento que nós fazemos discípulos. Ou seja, para que nós possamos liderar, primeiro precisamos aprender a ser liderados. E é esse momento com Deus que todos as nossas motivações, os nossos sentimentos, nossos desejos, nossos traumas são tratados. E então Deus ele nos forma verdadeiros líderes para ir às nações e fazer discípulos. E o segundo livro é Siga-me, o chamado de Jesus para a vida eterna, do David Platt. É um livro excelente, um livro ótimo, que vai abordar do início ao fim as práticas e a teoria de como fazer discípulos, o chamado de Cristo à vida eterna e do momento que nós entendemos que também somos chamados a convocar outras pessoas, ou seja, a discipular pessoas para Cristo e assim ter a vida eterna. Muito bem, também quero pedir para você nos seguir lá na nossa página no Facebook, que é adblue.escolabíblica. Temos também o nosso site, que é www.eb-blumenau.com.br e também tem um contato, que é contato@eb-blumenau.com.br, que é o e-mail da Escola Bíblica de Blumenau, ok? Também quero convidar você a se inscrever no canal da AdBlue se você ainda não é inscrito, comentar este vídeo, curtir ele e ativar o sininho do YouTube para que todas as vezes que chega um novo vídeo da AdBlue você seja notificado e você fique por dentro de todas as novidades. Que Deus te abençoe, uma excelente aula para você e seus alunos e nos vemos na próxima aula. Amém?